E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. E no nosso Papo Saudável de hoje vamos conversar sobre elas. Elas que estão sempre nas capas de revistas, as vilões da saúde alimentar. Aquelas que todo mundo fala que quer perder, mas no final o mundo inteiro está encontrando. As mal faladas gorduras. E para enriquecer o nosso papo calórico, temos aqui novamente a nutricionista Maria Clara Rosa. Seja muito bem-vinda. Todo mundo pode comer gordura. E ela, a minha maior incentivadora para melhorar a minha vida saudável, idealizadora da Iniciativa Saudável e minha musa da podosfera. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. O colesterol não precisa de cura. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. Atendendo a pedidos, bolamos um super papo calórico e saudável sobre gorduras e gordurinhas. Se formos pensar friamente, né, o nosso corpo é uma máquina quase perfeita, ou talvez até perfeita. Provavelmente, se temos gordura, existe um motivo muito sábio para isso. Não é mesmo, minhas convidadas? Antigamente, a gente precisava ter essa gordura para poder manter o calor, como uma forma de defesa do frio, e tinha que ter uma reserva de energia para o dia que faltasse comida, né? Então, assim, pensando lá nas épocas pré-históricas, a gente tinha que ter uma reserva porque nem todos os dias iam ter comida. Só que hoje em dia, com essa oferta excessiva de alimentos, né, a gente não precisa mais ter essa reserva. Então, daí esse culto pelo magro, né, assim, de não ter gordura mais e tudo. Justamente pela falta de necessidade dessa gordura atualmente. Só que tem gente que acaba exagerando nos alimentos e acaba guardando essas gorduras do mesmo jeito. Você falou em relação... Hoje em dia a gente não precisa de ter essa reserva de gordura? Tanta reserva de gordura, né? Ah, sim. Não precisa ter essa reserva em excesso, como nos tempos de escassez de alimentos, alimentar, né? é. Pelo menos a maioria da população, né? Na verdade, é um grupo alimentar essencial, todo mundo tem que comer gordura. Gordura é pra comer, mas é sempre essa questão de quantidade e essa oferta que você falou, exatamente isso. Antes não tinha nada e agora é uma coisa que você encontra em qualquer lugar, a cada esquina. Barata, né? Tem muita coisa barata, que tem muita gordura, então a população tá... Os alimentos industrializados, Sim. os salgadinhos... Bolacha. Bolacha, né? Biscoito. Os embutidos, né? Tipo, apresuntado, queijo, essas coisas assim que muita gente gosta e que exagera, né? Muitas vezes, por ser de fácil, assim, de encontrar facilmente, né? Qualquer esquina aí, qualquer barzinho, qualquer boteco tem, porque são mais baratos. Altamente palatável. Palatável, é. Porque daí você come, é gostoso, aí você come mais, porque é muito gostoso, e toma água. Vira quase a teoria da comida infinita, né? Como é que é um negócio desse? Tipo... Come um salgado, quer comer um doce, come um doce, quer comer um salgado. Exatamente. É. Ok, tá, a gente tá falando de gordura aqui, mas a gente sabe que na indústria existem vários tipos de gordura, né? E a gente lê nesses rótulos, zero de gordura isso, zero de gordura daquilo. Então, me explica, existem alguns tipos de gordura, né? Existem. São alguns grupos de gordura, a gente estava até conversando em off aqui, para poder ficar mais fácil pro ouvinte entender, né? A gente tem as gorduras saturadas, as gorduras insaturadas e as gorduras sintéticas, certo? Certo. Vamos começar pela gordura saturada. Bom, na gordura saturada tem dois tipos. Para ficar fácil, a gente pensa uma que traz mais benefícios e a outra que não traz tantos benefícios. Certo. Não que ela seja ruim, mas que ela não é tão boa. Isso no excesso. Na boa, né? Na gordura saturada boa, a gente vai pensar no óleo de coco. É uma fonte de gordura saturada muito boa, recomendado para pacientes, de repente, que tem algum problema de digestão, porque ela cai direto na corrente sanguínea. Vamos falar... Ela é absorvida e não precisa de ser tão transformada para conseguir cair no sangue. Digamos que ela tem passe livre no pedágio. Ela entra no corpo de uma maneira mais fácil. Ela não precisa de tantas enzimas digestivas, né, para conseguir ser absorvida. Na outra gordura saturada, que não é tão boa, a gente pensa sempre naquela gordura que fica sólida em temperatura ambiente. Então é muito fácil a pessoa entender quando ela tem a manteiga lá na casa dela, que ela vai comer. Aquilo lá é a gordura saturada.
certo? Que não é tão boa. É aquela em que vai formar aquela plaquinha, que vai entupir, em excesso, é claro. Mas é uma maneira mais fácil da pessoa entender da onde que vem essas gorduras, né? Isso. E assim, em geral, são as gorduras de origem animal, né? E aí a gente vai ter, Exato. tipo, a manteiga, o leite muito gordo, excesso Exatamente. de queijo, né? Gordura de porco. Exato. Essas vão ser as gorduras saturadas que, se passar aí de um certo percentual diário, vai acabar aumentando muito o colesterol do sangue. Exato. E gerando o acúmulo de gorduras nas artérias. Certo. Então agora vamos para gorduras sintéticas. As gorduras sintéticas, elas devem ser evitadas ao máximo. Primeiro, porque são gorduras que são muito próximas das gorduras cancerígenas, né? Que seriam as gorduras trans. Uhum. E as gorduras vegetais hidrogenadas também estão presentes em sorvetes, em recheio de biscoito recheado, né? De bolacha, como o pessoal chama aqui. Em salgadinhos. Biscoito. Então a gente tem que evitar ao máximo, né, essas gorduras que tem nos industrializados em geral, porque essas gorduras também vão acumular e vão prejudicar a saúde. É aquela gordura que deixa aquele biscoito mais gostoso. Com maior duração, né? A validade ali vai eternamente. Essa né? gordura que deixa aquele gostinho de quero mais? Depende do seu paladar, né? Não o meu. É possível que ela contribua, junto com o açúcar, junto com... Tem uma propaganda de um biscoito dos anos 90 que fala assim, gostinho de quero mais. Mas será que era por conta da gordura? Pode ser. Não vai botar Ajinomoto, né? É um tipo de gordura que vai ser mais saborosa na maioria dos paladares, né? Só que são os tipos de gordura, né? As gorduras sintéticas são tipos de gordura que vão, comprovadamente já por estudos, gerar malefícios à saúde. Sim. Além do ganho de peso, também geram o acúmulo de gordura nas artérias. Ai, meu coração. Eu tenho visto que já tá tendo uma boa conscientização das indústrias até. Tem muitos produtos agora que vem ali, né? Dizendo que não tem a gordura trans. Assim, é um... Eu acho que não é nem tanto conscientização da indústria, pra ser até bem sincero. Eu acho que é mais marketing, porque a própria saúde começou a bater tanto na indústria, de falar assim, olha, faz mal, que as pessoas começam a falar assim, pô, se isso faz mal, eu não vou comer, então vamos melhorar esse rótulo, vamos escrever alguma coisa mais atrativa, tipo fit, 0% de gordura. Isso. Quantidade de rótulo que a gente vê, 0% de gordura, e escreve 0% de gordura saturada, né? Escreve em letras minúsculas lá. Ou trans, né? Geralmente eu vejo mais a trans, principalmente nesses pacotes que a gente tem falado, que a gente falou agora. Das bolachas. Biscoito. E as gorduras insaturadas? Essas daí já é mais... Vamos pensar nelas. Elas também são divididas aí em 3, mais ou menos, né? Então, todo mundo conhece. Eu acredito que as pessoas conhecem, né? Ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Eu só conheço o ômega 3. E olhe lá. E é esse que é o mais benéfico mesmo, né? O ômega 3 mesmo. Exato. Aquela cápsula de gelatina que toda avó tem no armário. Exatamente. Que a minha mãe também tem no armário. Elas são mais assim... É mais fácil da pessoa entender, né? Gelatina de peixe, né? Tinha um negócio desse, não tem? O óleo de peixe. Óleo de peixe, de águas profundas, salmão. Não sei se era bem de salmão que tinha aquelas cápsulas não, mas... No caso do ômega 3. No caso, por exemplo, do azeite que a gente tinha falado, é o ômega 9. Ah, é? É. Então, assim, tá fácil de entender. Essas gorduras insaturadas são, na maioria das vezes, as que a gente encontra na forma de óleo, né? Sim. E que, se a gente for olhar, assim, dentro dos alimentos, o que contém a gordura insaturada, que também seriam alimentos ricos em gordura, calóricos, só que pelo menos vão ter uma gordura boa, né? Que vão ser as castanhas, o próprio amendoim também, o abacate. Então, assim, que a gente precisa consumir um percentual de gordura no dia para conseguir manter o funcionamento do corpo, para poder produzir hormônios, né? Os hormônios são feitos a partir de colesterol, então a gente não pode zerar o consumo de gordura total. Não, ele é um grupo, né? Ele é um grupo alimentar. A gente assim precisa como proteína, dele. assim como carboidrato, então nós precisamos. Só que a gente tem que tentar dar preferência para essas gorduras boas, né? Consumir esse nosso percentual de gordura através de gorduras que não vão se acumular na forma de
de colesterol ruim. Entendi. E essa é uma questão muito complicada que eu vejo com os pacientes, porque, o que eu escolho, o que eu compro, o que é custo-benefício? Eu parto do princípio que ela tem que diminuir já o que ela consome, porque às vezes cozinhar com azeite talvez seja caro pra ela, né? Então é mais fácil ela diminuir a coxinha que ela come à tarde. Que vai ser uma gordura hidrogenada. Você falou do azeite, me ocorreu aqui uma dúvida. Quando a gente esquenta a gordura, você falou do milho, você tem um ômega 6. A gente sabe que na prateleira do supermercado você tem óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho e etc. Se eu pegar aquele óleo de milho para poder fritar, para poder esquentar, ele perde a propriedade dele? Ou se eu pegar o azeite, que também tá no grupo ali dos insaturados, se eu esquentar ele, faz mal, faz bem, não faz diferença nenhuma? Porque tem alguns tipos de azeite também, né? Tem o extra virgem, tem o virgem. O último estudo que eu fiz, assim, sobre esse assunto, eu vi que o azeite, a gente pode esquentar ele até uma certa temperatura. Então, assim, pra gente usar o azeite ali só pra untar uma panela e grelhar alguma coisa, tudo bem. Pra jogar em cima de uma comida quente, né? Igual tem muita gente que gosta de jogar em cima do arroz e tal, também não perde as propriedades. Agora, se você cair na besteira, né, de querer fritar alguma coisa com azeite, você tá jogando fora o seu dinheiro, né, na verdade. Porque você vai acabar perdendo as propriedades do azeite e consumindo um alimento frito, né, que vai absorver uma quantidade muito grande de óleo, que vai ultrapassar a necessidade diária que você tem aí de Eu gordura. acredito que se a pessoa tá pensando que ela vai ser saudável fritando alguma coisa no azeite, o melhor mesmo é ela não fritar. Ela tirar a fritura. Ela diminuir a fritura. É a melhor forma. Ele deixaria de ser insaturado e passaria a ser algum outro tipo? Ele acaba modificando as propriedades, modificando as cadeias, né? Mas não se tornando saturado. Mas ele deixa de ser benéfico pro corpo. Ele começa a produzir substâncias tóxicas. Ele quebra e gera metabólitos tóxicos. Uma coisa que eu sempre falo com os pacientes é assim, que eles ficam perguntando, mas é melhor eu usar um óleo que é sintético, né, assim, considerando, tipo, um óleo que você compra, o óleo de soja, né, um óleo mais processado, digamos assim, mais industrializado. É melhor utilizar esse óleo ou uma manteiga ou uma banha de porco, né? Assim, a conclusão final ainda não se tem, né? Assim, através de estudos, qual que é realmente melhor, se um vai ser melhor que o outro pra saúde e tal. Mas uma coisa a gente tem certeza, e os estudos também. Quanto menos gordura você usar pra fazer os alimentos, melhor. Porque como a gordura é muito calórica, ela é mais do que o dobro de calorias de uma proteína, quase o dobro de calorias de um carboidrato. Sim. Então, com um pouquinho, você já preenche aqueles 25% de calorias do dia. Então, o mínimo que você usar, melhor. E se puder dar preferência para utilizar um azeite na salada, comer um abacate, comer uma castanha, você já vai estar suprindo a quantidade de gorduras que você precisa no dia e usar o mínimo possível ali só para não grudar na panela. Exatamente, para dar uma refogadinha. E evitar as frituras de imersão, né? Exatamente. É o pastel, aquela piscina, isso aí tem que evitar. E tomar cuidado também com azeite gostoso, né? Porque azeite gostoso é um vilão. Mas eu sigo a alimentação direitinho e tal, que não sei o quê. Aí vai olhar o tanto de azeite que a pessoa põe na salada, tipo, põe meio copo de azeite ali. É a questão mesmo. Azeite com alface, azeite com tomate. Exatamente. As calorias vão embora, né? A restrição de caloria vai embora. É sempre aquela questão mesmo que a gente conversou de quantidade, né, gente? Sim. Isso aí é uma incógnita, né? É uma dificuldade. É mesmo o azeite que é bom, né? Assim, que a gente vai pensar. Isso. Ser bom, é uma colherzinha só, viu, gente? E que em muitos paladares não dá o gosto do azeite na quantidade da salada. Exatamente. Ter ou não ter aquele um fio de azeite no teu prato é a mesma coisa que nada. Exatamente. A Nanda tá rindo aqui da minha cara, mas é a mais pura verdade. É o condicionamento de paladar. Aí tem que construir aí. Tem que ir diminuindo aos pouquinhos a quantidade de azeite. Tira tudo de uma vez já. Tipo, ter ou não ter é bom que economiza no bolso ainda. Não, mas tem que ter um pouquinho, porque é uma gordura boa. E aí você vai acostumando também. Dá pra acostumar. E se você conseguir zerar a quantidade das outras gorduras, aí dá pra você consumir um pouquinho mais de azeite. Mas eu tenho que tirar o iogurte integral, tem que tirar mais o quê? Queijo. Mas o iogurte, daí você pode optar por um iogurte mais... A gente pode desnatar o leite que vem da roça umas 5 vezes. Haja gás também. Haja
Haja tempo. Tem que ficar prestando atenção na panela ali pra na hora que ferver não transbordar. A gente não precisa, né? Se a gente for pensar, a gente surta, mas fazendo essa questão mesmo de diminuir o seu consumo ali da fritura, do dia a dia. É só pensar um pouquinho nos excessos. Só né? fazer atividade física também. Dobra no aeróbico ali. Exatamente. Tem que andar junto. Até porque mais pra frente no programa a gente vai falar sobre o colesterol. E tem algumas dicas, algumas puxadas de orelha aqui que a doutora Fernanda já reservou para os nossos ouvintes. Perguntinha que eu achei na internet bem repetida. Essa daí vai pra nutricionista. Ai, que medo. A laranja e o limão, elas quebram a gordura da feijoada? Ai, gente. É cada pergunta que a gente acha na internet. A laranja ou o limão quebra a gordura. Acho que eles vão só aumentar a acidez gástrica e diminuir o mal-estar que a pessoa vai sentir, né? Assim, Por comer muito. Por comer muito. Eu acho que é uma coisa... Não faz milagre, gente. Não adianta. Lógico que não, não é uma coisa que... Talvez ela coma e às vezes inconscientemente se sente melhor porque tá comendo alguma coisa que seja mais leve, sei lá. Saudável, né? E é gostoso realmente, porque é um prato típico, né? A laranja junto com a feijoada. Junto com a feijoada, então assim... Dá um não tem relação, ali, mas... uma relação com quebrar a gordura da feijoada. Então, senhores ouvintes, se vocês tiverem alguma comprovação científica de que quebrem, mandem pra gente. contato@iniciativasaudável.com. Mas até então, não quebra. É um dito popular, é uma crença popular que gera essa leveza alimentar, né? Ela não tem essa reação química. Nem no peixe, nem no torresmo, nem na carne de porco. Exato. Né? Tudo isso tem que ser consumido em mínimas quantidades, às vezes. Né? Não vai ser toda semana. Exato. E já que a gente tá falando de peixe, e a gente falou que os peixes têm gordura boa, né? Uma outra pergunta muito recorrente é: posso comer peixe à vontade? Esse à vontade, tipo, todos os dias. Eu acho que o peixe é muito bem-vindo. Se de repente ela tem lá na casa dela carne, frango, e aí no almoço dela, ela trocar de repente uma pescada, um salmão, nossa, uma excelente troca. Peixe é sempre muito bem-vindo. Mas não um peixe frito, né? Exatamente. Uma tilápia frita, o cação frita. Não. Vai ser um peixe assado, vai ser um peixe grelhado. Grelhadinho, né? Exato. O peixe, ele é melhor do que uma carne bovina ou uma carne suína? As carnes brancas, no geral, são mais saudáveis, né? A gordura ali da carne vermelha, ela é uma gordura em excesso, uma gordura que vai ser ruim, né? Pessoa que tá com colesterol alto e tal, é uma carne que tem que ser evitada. Pelo menos assim, os estudos que avaliaram comparações de dietas em si, né? Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, para quem já tem algum problema de saúde, ela é uma dieta melhor do que a alimentação com carne vermelha, com carne de porco, né? A dieta do Mediterrâneo, a base dela é o peixe, castanha, azeite. É super no ômega 3 mesmo, uva, vinho. Então, assim, é uma alimentação que tem se mostrado mais benéfica para a qualidade de vida e para longevidade também. Sim. Azeite, azeitona, vinho. As castanhas. Castanha, que você não gosta, mas pode começar a gostar. Não, eu fico só no azeite, vinho... E azeitona. Você vive disso, né, amor? Se jogar uma banana, ovo e um pouquinho de bacon só ali, acabou. E queijo? Foi queijo. Você quebrou a dieta do Mediterrâneo. Quebrou. Precisa salad. O Mediterrâneo mineiro. Tem que ter um queijo. Margarina, manteiga e maionese. As três irmãs. Gordura, gordura, de preferência, gordura. Nenhuma. De preferência. Mas se for usar um pouquinho só, né, de qualquer uma das três. É lógico. Tudo é quantidade. Nessas três irmãs aqui não tem uma melhor ou uma pior. Se a gente for pensar em substâncias químicas, a manteiga vai ter menos substâncias químicas. Exato. Né? Na maioria das natural. vezes vai ser mais natural. Mas em contrapartida dela é mais calórica também, né? Ela é uma gordura saturada. Em excesso é aquilo que a gente sabe, né? Uhum. E as outras vão conter gordura hidrogenada. A maionese é muito óleo, né? Acho muito que pior óleo é a com margarina. ovos. A margarina Vegetal. tem muita coisa química, né? Muitos nomes ali que... Mas o negócio é a quantidade mesmo. O que você conseguir usar menos é que é melhor. Sim. Eu volto na manteiga. Com pãozinho de sal. Um cafezinho. Doutora Fernanda Castro, fala pra gente. A gente tá falando tanto de gorduras boas, gorduras ruins, saturadas, insaturadas, hidrogenadas, trans, essa variedade de gordura. E no meio desse papo você levantou a bola que a gente precisa das gorduras para produzir
hormônios para sobreviver, para nossa máquina, para as nossas engrenagens continuarem rodando. Sim. Fale mais sobre essas gorduras pra gente. O colesterol, ele é uma substância que todo mundo tem no sangue. Todo mundo tem colesterol. Nosso fígado produz colesterol a partir dos alimentos. A gente ingere colesterol, né? Ingere alimentos com gordura, absorve no intestino, né? Passa pelo fígado e tudo. E aí ele vai ter o colesterol absorvido e vai ter o colesterol sintetizado, o colesterol que o fígado produz. Colesterol é uma gordura? É um tipo de gordura. Que tá ali no nosso corpo, que a gente precisa dele. Precisa dele. Então, todo mundo tem colesterol. Agora, nem todo mundo vai ter o colesterol alto. Né? Então, assim, o colesterol no nível normal, ele é muito bem-vindo, é necessário para nossa vida, porque é a partir dele que são feitos a maioria dos hormônios. A gente precisa ter um pouco de energia, de reserva, para poder usar quando fica em maior tempo em jejum. Então, a gente precisa ter essa transformação, né, de gorduras, excesso de açúcar, excesso de proteína e tudo transformando em gordura e tendo um pouquinho de reserva. Mas não pode ser também em excesso. Tudo em excesso todo dia, né, vai acabar sendo maléfico, porque vai começar a acumular a gordura no meio dos órgãos. Então, a gente tem que evitar também os excessos alimentares. Agora, voltando na parte do colesterol do sangue, o fígado, ele produz esse colesterol e libera no sangue. Quando o fígado tem algum defeito familiar e que não vai perceber que já chega de quantidade de produção de colesterol, ele vai continuar produzindo, e esse colesterol que cai no sangue, quando fica muito alto, uma quantidade muito alta, ele vai começar a acumular nas artérias. E aí vai entupir as artérias do coração, do cérebro, do corpo inteiro, né? E as artérias mais essenciais para a vida é que vão gerar os sintomas do colesterol alto. Só que, na verdade, vão ser aí 10, 15, 20 anos de colesterol alto. Não vai ser um dia de colesterol alto que vai gerar problema, que vai gerar sintoma. Então, a pessoa que tem o colesterol alto e ainda não teve nenhum sintoma, né, assim, tem que tratar do mesmo jeito. Então, também é uma doença silenciosa, também é um asterisco silencioso aí na nossa saúde. Uma estrelinha, doutora Lívia, de novo. Mas é sim, porque a gente tem que ficar de olho, né? Assim, tem que... Todo mundo depois dos 25 anos, por exemplo, é bom fazer um exame para avaliar o colesterol. Principalmente o nível de colesterol comparado. Então, o nível de colesterol ruim, quanto que tá, o nível de colesterol bom, quanto que tá. Não necessariamente o colesterol total. Existem tipos de colesterol? Sim, a gente tem o colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim, né? Que é ele que, se tiver muito alto, acumula nas artérias. A gente tem o colesterol HDL, que é um colesterol que vai ajudar a saúde, ele vai proteger o corpo. Então, esse colesterol é o colesterol bom, né? Que é chamado de colesterol bom. Então, o ideal é que a gente consiga deixá-lo o mais alto possível. Só que tem que ser de uma forma natural, porque os remédios que já tentaram para poder aumentar esse colesterol bom, não adiantaram muito, né? Assim, fizeram pouca diferença. E em estudos mostrando assim, tantos anos depois diminuiu o problema de coração? Não diminuiu. Então a gente tem que aumentar ele de uma forma natural. E como que a gente aumenta ele? Ia perguntar isso. Principalmente através de atividade física. Então, uma pessoa que é sedentária, a tendência dela ter esse colesterol bom muito baixo é grande. A partir do momento que ela começa a fazer atividade física, esse colesterol bom vai aumentando. Então, assim, a atividade física protege ela de várias formas, né? Assim, não é só na glicose, só no colesterol, não é só em manter o peso, né? É um conjunto de fatores aí que vai proteger a saúde dela. Então a pessoa tem que entender que não é a atividade física que protege ela, mas sim o que a atividade física proporciona ao corpo dela a longo prazo, regular, né? Não vai ser um dia de atividade física que vai baixar o colesterol. Nem, voltei a caber na minha calça que eu não cabia. Não é isso. Não necessariamente o colesterol vai estar bom, né? Então, assim, as coisas são... É tudo junto, mas é separado, né? Assim, se a gente for pensar, tem que analisar tudo separadamente aí para poder manter a saúde boa. E a gente tem também o colesterol, que hoje em dia a gente chama
mais de colesterol não HDL, que aí entra o LDL, o VLDL, e a gente tem o triglicérides. O triglicérides, ele é mais influenciado pela quantidade de carboidrato que a pessoa come, pelo tempo que ela fica sem comer, pela quantidade de atividade física que ela faz, pela quantidade de açúcar ou de carboidrato mesmo que ela come. Então, o triglicérides, ele não é tão influenciado pela ingesta de gorduras em si, né? O que é mais influenciado vai ser o LDL e o peso, né? E as consequências metabólicas em geral, assim, né? Mais complexas do que só um colesterol. E a gente tem uns alimentos, né, Maria Clara, que ajudam a aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Temos vários. Eu dividi aqui em 4 tipos, assim, pra ficar fácil. Tem uns que a gente chama de cardioprotetores. São alimentos como aveia. Protege um coração. Aumenta o colesterol bom. Todos os alimentos que têm fibra, eles vão ajudar a jogar fora também o colesterol ruim. Porque entra no metabolismo lá que usa o colesterol para várias coisas, né? Uma delas é para produzir o detergente das gorduras, né? Que é a bile. Então, usa esse colesterol ruim para produzir a bile. E aí, se a gente consegue jogar fora essa bile, que é através das fibras, a gente consegue diminuir o colesterol ruim. E, consequentemente, vai ser sintetizado mais o colesterol bom ou o percentual vai aumentar, né? Se a gente for olhar uma proporção, o percentual de colesterol bom vai aumentar em relação ao ruim, já que o ruim vai diminuir, né? E a gente tem também os óleos, as gorduras insaturadas, né? Que também vão ajudar a aumentar o HDL, diminuir o LDL. Na maioria das vezes, a gente consegue um controle muito bom através de uma melhora alimentar. Sim. Né? Assim, de mudança de hábitos mesmo e de atividade física. Só que a gente ainda tem um percentual das pessoas que têm colesterol alto, que é mais ou menos uma pessoa em cada 4 que tem colesterol alto, 25%, não vai conseguir esse controle. Pode comer só alface, fazer atividade física o dia inteiro, que o colesterol vai continuar alto. E esse percentual são os que a gente acaba caracterizando como dislipidemia familiar, né? Esse nome quer dizer que a pessoa tem um colesterol alto de causa genética, né? Então, assim, o fígado dela tem lá um defeitinho na célula que não percebe que já tem muito colesterol e continua produzindo. Mesmo sem ela estar ingerindo alimentos diretamente relacionados com colesterol, mas o fígado dá um jeito de produzir, né? Tira lá das reservas e produz. Então, aí são pessoas que realmente têm que tomar medicação. Às vezes até desde novinho. Porque, por exemplo, tem gente que, não vou tomar medicação. A gente vai controlando, né? Chega num nível que normalmente é um LDL, que é o colesterol ruim, de 190, que se a pessoa não toma medicação para baixar o colesterol, que normalmente são as estatinas, essa pessoa em 10 anos, a chance dela ter um infarto, um AVC, uma trombose arterial, é assim, coisa de 20%, 30% de chance. Então, assim, é muito arriscado, né? Você colocar a sua vida aí com certeza em risco, tanto de vida em si, quanto de qualidade de vida. Porque você pode não morrer, mas ficar com sequelas, né? Então, assim, a gente tem que ir avaliando nessas famílias que têm essa história de colesterol alto. Tem idade, sexo, incidência? Então, a gente tem vários tipos de colesterol alto, né? Assim, uns 6, 7 tipos de disfunção dos colesteróis, disfunção das gorduras do sangue. E cada uma vai ter um percentual de acometimento, o número de pessoas, né, que tem esse tipo de doença. Cada um vai ter um tratamento melhor ou pior do que o outro. Mas essa parte da melhora da alimentação e da atividade física e, em alguns casos, das estatinas, é o que a gente consegue aí tratar a maioria. Principalmente, a pessoa precisa de medicação se ela tiver outros fatores de risco. Então, se ela tiver diabetes, já tiver tido algum evento, por exemplo, infarto, algum AVC, é quase que obrigatório ela tomar a estatina. Porque um pouquinho de gordura que acumular ali vai entupir de novo. Ser diabético é fator de risco para ter colesterol alto? É um fator de risco e muito grande. É até tido como equivalente ter tido um infarto. Então, você pegar uma pessoa que já teve um infarto e uma pessoa que tem diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que a pessoa demora para descobrir e fica cozinhando aquele diabetes,
né? E geralmente Vários anos. obeso, é sedentário. Obeso, sedentário, tem uma má alimentação. Então, assim, já tem uma série de fatores de risco, né? Pra um problema de coração. Mas, assim, se a gente pegar uma pessoa que é só diabética, que não tem nenhum outro fator de risco, e ela controlar a glicemia, tudo bem, o risco dela vai ser baixinho, né? Agora, se a gente pegar uma pessoa típica, né? Com diabetes tipo 2, que tem outros fatores de risco, só o fato dela ter diabetes é equivalente a uma outra que já infartou, em risco de ter um infarto. Caramba! Porque, assim, são várias causas, né? Mas uma delas que fica mais fácil da gente entender e que eu sempre explico para os pacientes, por que a gente tem que manter o colesterol mais baixo do que o valor de referência lá do exame. Os pacientes com diabetes, por ter um fator de risco a mais, a gente tem que tentar manter um colesterol mais baixo. E, além disso, a moléculazinha do colesterol, né? Ela fica menor, então mais fácil de entrar em qualquer cantinho ali, e ela fica mais pesada. Ou seja, a partir do momento que ela depositou, é Pode difícil dela acumular sair. mais. É mais fácil dela acumular. Então, quem tem um diabetes, principalmente se tá descompensado, ou se ficou descompensado muitos anos, na maioria das vezes, quando chega uma certa faixa etária lá por volta dos 40 anos, tem que começar a tomar um remédio de colesterol. Porque senão, daí 5, 10 anos, vai ter um evento cardiovascular, né? Vai ter um infarto, um AVC, uma obstrução aí de alguma artéria do corpo. Então, por isso que é necessário esse acompanhamento, né, de um médico, um clínico geral, né, que goste de estudar, ele é um bom médico para poder acompanhar uma pessoa que tenha colesterol alto. Agora, a partir do momento que a gente tem uma pessoa que tem diabetes, que tá de difícil controle, que tem colesterol alto e que já tá fazendo a parte de melhora dos hábitos de vida e que mesmo assim o colesterol continua alto, talvez o ideal seja procurar ou um cardiologista ou um endocrinologista que estão mais por dentro desses detalhes, né? De evitar os problemas futuros. E a parte nutricional é essencial, né? Sim. Porque se a gente também não entender o porquê que os alimentos vão ajudar ou atrapalhar, né? Também não adianta. Exatamente, se ela não tiver o controle, né, daquilo que ela coloca pra dentro. Não tiver consciência, né, do que o alimento tá fazendo com ela. Do que acontece, tudo é complicado. E tem sintomas? Pois a gente tá falando dos fatores de risco, né? Mas existem sintomas pra pessoa saber se tem colesterol alto? Uma verruga verde vai aparecer no meio da testa, uma unha azul. Então, sintoma, normalmente a gente fala mais quando a pessoa sente alguma coisa, né? Então, assim, o sentir alguma coisa raramente vai ter, né? Então, a pessoa pode estar com colesterol lá nas alturas e não tá sentindo nada. Agora, se ela tiver outros fatores, por exemplo, a gordura no fígado, né? Quando chega num nível em excesso, aí sim pode dar algum sintoma. Ou quando ela já tem um infarto, um AVC, vai dar um sintoma. Ou seja, vai ser só assim, anos depois, muitos anos depois, que começou a ter o colesterol alto, né? Se a pessoa deixar pra lá, anos depois de colesterol alto, ela pode ter algum sintoma, mas aí não vai ser de colesterol alto, vai ser de uma consequência. O hipotireoidismo é O TSH alto pode desregular essa parte do colesterol, sabe assim, a parte do metabolismo do colesterol aumentando o LDL, né? Então, por isso que há alguns fatores de risco, assim, para colesterol alto, a gente tem que investigar quando vê que a pessoa tem colesterol alto e tratar esses outros problemas de saúde, né? Sim. E depois, sim, tratar, se for necessário, tratar com medicação de colesterol, né? Mas, assim, em relação a sintoma de colesterol alto, então não. Agora, tem algumas pessoas que têm o colesterol alto e muito alto há muitos anos, ou triglicérides alto, né? Muito alto, tipo, acima de 500, que aí vão dar sinais, que é o que a gente fala, né? Tipo, que pode dar um halozinho em volta do olho, mais branquinho. Normalmente as pessoas idosas têm. Tipo catarata? Tipo, aquele semelhante a catarata? Não é bem catarata, porque a catarata é como se fosse uma nuvem na frente do olho todo, né? Esse halozinho é só em volta da parte colorida do olho, né? Da assim, íris. Da íris, assim, dá só um contorninho branco, Entendi. né? Assim, isso pode acontecer com pessoas mais idosas, mas pode acontecer em pessoas jovens quando tem um colesterol muito alto. Pode acontecer também de dar como se fossem umas bolinhas de gordura, na maioria das vezes em volta do olho, mas pode dar também na mão, no pé, nas pernas, pode dar em qualquer lugar. São sinais de que essa pessoa tem alguma doença mais grave relacionada ao colesterol alto. A pessoa que tem
o colesterol alto, geralmente ela tem o triglicérides também? Anda junto ou não necessariamente? Não necessariamente. Tem gente que tem só o colesterol alto, tem gente que tem só o LDL alto. O que normalmente anda junto é o HDL baixo e o triglicérides alto, que são reflexos de sedentarismo. Sim. Entendeu? Os então, dois, assim, andam junto, mas como reflexo de maus hábitos. Entendeu? O LDL, ele é influenciado por bons hábitos e por uma alimentação mais integral e tal, mas ele é menos influenciado. Ele tem um fator genético muito maior do que o HDL e o triglicérides. Tá. Então, uma pessoa que tá com colesterol alto e ela tá com triglicérides ok, não é necessariamente A parte alimentar que tá com problema. isso. Né? Ou... Ela tem um fator genético aí envolvido também. É, isso que eu tô imaginando. E tem que passar por uma avaliação de risco, né? Que normalmente quando chega uma pessoa nessa situação, né? Que não tem nenhum outro fator de risco, ou mesmo já tendo algum outro fator de risco, já tá com os hábitos alimentares e de atividade física controlados, a gente tem que jogar num score, né? Como se fosse uma calculadora ou um questionário, assim, para poder avaliar qual que é o risco dessa pessoa ter algum problema de coração daí a alguns anos. E se esse risco for alto, né? Através de estudos e tudo, viu-se que se ela começar a tomar medicação mesmo mais jovem, ela vai ter mais benefício lá na frente. Depois de anos, ela não vai ter aqueles problemas que ela teria se não tivesse tomando a medicação. Quase que profilático. É, como se fosse profilático. Só que é uma profilaxia que muita gente não gosta, muita gente não entende que é uma medicação contínua, né? Mas é lógico, o primeiro tratamento vai ser melhora de hábitos. Agora, se essa pessoa, mesmo fazendo as melhoras de hábitos, não conseguiu controlar, o risco-benefício ali, né, tem que ser pesado. E se esse risco for muito maior do que o benefício de não tomar medicação, né, a gente tem que indicar essa medicação para a pessoa e de forma contínua mesmo. Então, olha, senhores ouvintes, caímos novamente de novo, na alimentação, atividade física, sedentarismo. Não é frescura, a gente já tá chegando no 15º episódio, eu não sei que número é esse episódio, mas, de novo, autoconhecimento, alimentação, estilo de vida. Poxa, a gente vai chegar no episódio 111 falando a mesma coisa, reforçando... Resumindo. Até convencer você. Irritação. Porque não tem receita... A gente fica falando que não tem receita milagrosa, não tem receita mágica, mas eu acho que tem. Eu acho que é autoconhecimento, alimentação e atividade física. O que sobrar aí tem que fazer um acompanhamento e tratar, mas vai ser pouca coisa. Então, tipo... Né? O que sobrar de problema de saúde, considerando que você faça essas melhores de hábitos. Pra viver até os 120 anos, tem que fazer algumas adaptações no dia a dia. Né, minha moça? Sim. Tá, a gente já falou da gordura alimentar, a gente já falou da gordura orgânica, sei lá, da gordura do organismo, do colesterol. Do sangue, né? De dentro do sangue. Assim. Endógeno. Mas a gente não falou da gordura que todo mundo quer saber, né? Aquele pneuzinho, aquela borracharia, aquela gordura estética que é tão recriminada, né? Que fez a nossa evolução humana chegar onde chegou. Então, como que funciona essa gordura estética, essa gordura visceral, essa gordura oriunda do sedentarismo? Pra que ela serve? De onde ela vem? O que ela come, né? Não, o que a gente come, né? Então, essa gordura que fica de fora, né? Assim, essa gordura que a gente pega, digamos assim, né? Do lado de fora do nosso corpo, não é uma gordura tão maléfica quanto a gordura daquela barriga dura, sabe? Que tem gente que tem uma barriga dura. Ah, é? Sim. A barriga dura é muito mais perigosa. Aquela gordura de Papai Noel? Aquela barriga de Papai Noel? Aquela Que o povo extensão, chama de gordura. Como é que é? Barriga de cerveja. Barriga de cerveja. Né? Barril de cerveja, né? Que muitas vezes é mesmo consequência de bebida alcoólica, né? De excesso de bebida alcoólica e dos tiragostos. Do tira-gosto. E da falta de atividade física, né? Volta aquela velha história, né? Mas essa gordura que fica no meio dos órgãos, ela chama gordura visceral. E é a gordura que mais inflama o organismo. Porque ela gera várias substâncias que vão intoxicando o organismo ali, vão inflamando os vasos, vão inflamando o cérebro, vão inflamando os órgãos, né, todos. E aí vão aumentando o risco da pessoa ter problemas de coração, hipertensão, até o próprio diabetes, né, considerando que ela vai inflamar também todos os órgãos, vai inflamar o pâncreas, vai inflamar o fígado. E é uma gordura que gera uma resistência à insulina muito maior.
Então, assim, é muito mais perigoso para a saúde a gordura dura que tá no meio da barriga do que uma gordura mole que você pega, assim, que tá na coxa, que tá do ladinho da barriga, nas costas, no braço, né? Essa gordura, com atividade física frequente e com paciência também, né? Que não é de uma hora para outra que vai perder essas gorduras, conjuntamente com uma alimentação adequada, você vai conseguir perder ela fácil e ela não vai te causar mal, né? Você pode ficar aí com ela 2, 3 anos que ela não vai te fazer mal. Agora, o problema é que quando chega num nível que essa gordura tá em excesso, essa gordura de fora, né? Ela tá em excesso, começa a acumular também de dentro, né? E o tratamento é muito mais prolongado. Então, considerando que em 2 anos, com uma atividade física regular, uma alimentação regular, né? Equilibrada e tal, você consegue chegar num percentual de gordura normal, do lado de fora ali, né? Do músculo. Esse percentual de gordura dentro da barriga, no meio dos órgãos, você demora aí muitos anos para conseguir guardar ela, mas também para conseguir perder ela. Então, assim, tem que ter paciência, mas a partir do momento que você começou a melhorar os hábitos, você já começa a ter os benefícios. Mas ela é muito mais difícil de perder, muito mais difícil de diminuir os problemas de saúde que ela pode causar. E essa gordura, ela acumula principalmente quando a gente se alimenta em excesso, né? Principalmente de açúcar, excesso de carboidrato, excesso de gorduras. Ultraprocessados, né? Assim, os industrializados em geral. Tudo Sim. isso, quando em excesso, vai acumular na forma de gordura visceral. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos aqui essas duas especialistas em gorduras, se é que a gente pode dizer assim. A nutricionista Maria Clara Rosa e a doutora Fernanda Castro. E qual que é a mensagem final que vocês deixariam para os nossos ouvintes no episódio de hoje? Gente, muito simples. Consumam alimentos minimamente processados, como frutas, os vegetais, consumam as fibras, as castanhas, façam exercício físico regular, não tem jeito. É basicamente isso, vocês vão ficar muito bem. Isso aí, pra quem tem história familiar de colesterol alto ou de abdômenes volumosos, né, com gordura visceral, então tem essa tendência genética e já façam avaliações periódicas, né, consultem-se com médicos que gostem de estudar sobre esse assunto. Isso é importante. Para conseguir te ajudar da melhor forma e evitar consequências ruins, né, futuramente. E a minha mensagem é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, no Instagram, no Facebook. Curtam e compartilhem os nossos episódios, muitos novos estão chegando. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.